Posso garantir, sem medo de errar, que é mais fácil fazer isso do que formar-se como engenheiro de sistemas. Não é? Aqui há algum profissional de alguma área, de qualquer área? Do quê? Administração? Que mais? Como? Advogado, veja só. Tudo que alguém precisa estudar para ser um advogado, né? Mas se você gosta, ótimo. Engenheiros, advogados, contadores, médicos. Eu posso garantir que é mais fácil fazer isto que formar-se em qualquer carreira. O que acontece? Para nos formarmos em alguma profissão, somos mais disciplinados, nos empenhamos mais, não é? Então, esses são os 3 elementos: consumo, expansão e revenda. Mas há outros 3 elementos-chave para que, com isto, no final das contas, ao final do dia, você talvez possa ter um resultado como o que nós temos no nível esmeralda. Um esmeralda na Colômbia, para quem não sabe, no nosso país, um esmeralda é uma pessoa que tem certa flexibilidade financeira, tem uma receita entre 100 e 120 milhões de pesos por ano. Isso não é... mas está entre 1% da população da Colômbia, certo? Somente 1% da população da Colômbia tem uma renda superior a 10 milhões de pesos por mês. 1% da população da Colômbia. 1%. Muito ou muito pouco? Muito pouco, né? Então, é praticamente pertencer a uma elite, por assim dizê-lo. Então, quais são os 3 elementos? O primeiro, a frequência com a qual você faz isso. Pois, se você não consumir, não expandir e não revender com certa frequência, então esse projeto, o que você faz, não vai dar os resultados que você espera. Estão me acompanhando? Vamos supor uma frequência. Se você quer expandir o seu negócio, falar com outras pessoas, compartilhar a oportunidade, mas você faz isso uma vez por mês, será que o seu negócio vai crescer na velocidade que você deseja? É claro que não. Certo? Seria muita ingenuidade pensar que sim. Então tem a ver com a frequência, e isso é o que um diamante ensina também. Tem a ver com a técnica que você usa para expandir o seu negócio e revender, certo? Há uma técnica. Eu não vou falar muito de técnica hoje, não é necessário, porque a sua equipe de apoio já tem a técnica. Uns fazem de um jeito, outros de outro, mas no fim o resultado é obtido, ok? Então hoje não vamos falar muito de técnica, eu não vim para ensinar como seguir um plano de negócio. Para isso há informações, tudo que você precisa na internet, e com a nossa equipe, a organização da qual viemos, todos os que estamos aqui hoje, tem vídeos explicando isso, não é? Nós da equipe que estamos aqui, quase todos viemos da tribos, não é verdade? Então, na internet, encontra-se o plano Pro, acompanhamento Pro, não é? A lista Pro, tudo isso está lá. Então, eu não vou ficar falando disso, basta procurar e estudar. Há um terceiro elemento que tem a ver com a atitude com o que fazemos as coisas. Então, esses 3 elementos, frequência, técnica e atitude diante do consumo, da expansão ou da revenda, são os que determinarão o tamanho dos resultados que você terá com isso, certo? De acordo? E eu olho para isso, a frequência, a técnica e a atitude, e também tem a ver com as coisas da vida. Não se aplicam apenas ao negócio, em geral na vida podemos aplicar tudo isso, não é? Né? Não é verdade? Claro, claro. Então, 2 amigos se encontram e um era feio, muito feio. Mas saía com as garotas mais lindas. Então o outro chega e diz: olha, desculpa, nós somos amigos, mas você é muito feio. Mas sempre sai com as garotas mais lindas. Como você faz isso? Né? É porque toda hora, frequência, toda hora o feio convida as garotas bonitas para sair. E ele não tinha vergonha de convidá-las. Dá para entender? Sim, tá claro isso? Ou seja, ele estava o tempo todo convidando as garotas para sair. Havia alguma possibilidade de que alguma garota dissesse sim? Claro. Teoria das probabilidades.
Ele tinha uma boa técnica, era um cara simpático, normalmente nós feios costumamos ser legais. Né? Nós feios costumamos ser muito legais. Tinha uma técnica e o cara tinha uma atitude muito boa. Dá pra entender o que eu tô querendo dizer? Então, o resultado qual era? Que ele saía com as garotas mais lindas. Os que se consideravam muito bonitos, muito elegantes, não agiam com frequência, nem com técnica e nem com atitude. E o feio ganhava. Deu pra entender? Então não importa se você é feio ou bonito nesse negócio. Ok? O importante é que você desenvolva estas ações de consumo, expansão e revenda com a frequência adequada, a técnica adequada e a atitude adequada para obter os resultados. Se de repente um empresário que está há algum tempo no negócio por alguma razão disser, não, às vezes eu sinto que as coisas não dão certo, verifique como está a frequência, a técnica e a atitude. Isso é o que ensina um grande diamante do México, certo? Sérgio Rivera, ok? Depois vamos entrar mais no tema, ok, pessoal? Tá tudo bem até agora? Claro, tudo tão claro como as águas do rio Caquetá? Certo? Isso, ou pelo rio que passa aqui. Vemos 3 rios antes de chegar aqui. Eu pensei que era o mesmo, mas quando eu cheguei, perguntei ao Álvaro, que rio é este que vimos? Quando você passou pelo que não sei lá o que, era o rio tal. Quando o avião virou, não lembro bem por onde era outro rio. E ao aterrissar, era outro. E eu pensei que era o mesmo. Para mim, era o mesmo rio. Então, ok. Atenção. Vamos entrar em um tema bem legal, hein, pessoal? É a inteligência para fazer isso. Então, muitas vezes pensamos que precisamos ser muito inteligentes para desenvolver esse projeto. Porque confundimos inteligência e acreditamos que inteligência é saber as coisas. Isso é o que aprendemos. Quando uma pessoa faz 2 graduações universitárias, o que as pessoas dizem? Que pessoa tão inteligente. Quando uma pessoa sabe muito de muitas coisas, achamos que ela é inteligente. Que bom que ela sabe, eu não estou dizendo que não deva saber, ok? Mas acontece que a verdadeira inteligência você acha naquele que tudo sabe, o São Google, né? A Real Academia define inteligência, entre outras coisas, como a capacidade de resolver problemas. A capacidade de resolver problemas. Essa é a verdadeira inteligência. Então, há pessoas que não sabem muitas coisas, mas sabem resolver problemas. Estão me acompanhando? Então, vemos a inteligência desse ponto de vista. E eu vou mostrar algo, um trabalho que desenvolvemos com a nossa equipe. Um trabalho bem legal para entender um conceito, o que chamamos de ciclo da inteligência. Lembram o que eu disse sobre não perder de vista as ações? Nem percam de vista também a atitude. Não percam de vista essas 2 palavras, ação e atitude. Estão me acompanhando? Então, vamos falar disto, do ciclo da inteligência. Porque temos este quadrante aqui para os convidados. Isso se chama quadrante do fluxo de dinheiro, que diz que 95% das pessoas estão empregadas ou são autônomas e 5% são proprietárias de negócios ou investidoras. O jogo dentro do nosso negócio qual é? A promessa do negócio do projeto que desenvolvemos. O grande objetivo que perseguimos é sermos donos... Como? O que disseram? Eu vou corrigir vocês. Não, claro, já me corrigiram e agora vou me vingar e corrigir vocês. Nós vamos ser donos de um sistema de negócios. São 2 coisas diferentes. Um negócio é algo que requer a sua presença física para funcionar, expandir-se ou dar lucro. Isso é um negócio. Aqui em Florência, tenho certeza de que há muitos negócios. A gente está no centro, certo? Agora há pouco, quando eu saí do hotel, eu perguntei, todos esses negócios fecham amanhã, não é? Amanhã, domingo, todos os negócios estão fechados. Essa rua, eu não sei o nome, esses são negócios. Porque o dono desses negócios está por perto na Câmara de Comércio. Esses negócios exigem que o dono esteja ali, presente, para funcionar, para expandir e para dar lucro. Estão me acompanhando? Eu já fui dono de um negócio. Eu tive uma discoteca, depois, na segunda parte, eu conto mais. Eu fui empresário de entretenimento noturno, em Palmira.
Então, vocês não imaginam... Eu tive uma discoteca, daqui a pouco eu falo sobre ela. Eu tive uma discoteca maravilhosa. Mas o que eu quero mostrar... Atenção, convidados. Essa luz aqui tá me matando. Aqui eu tô melhor. É que se eu descer, os de trás não vão me ver. Eu fui abençoado em muitas coisas, menos em estatura. Então, o que você e eu vamos ter aqui, a grande promessa que fazemos é a de sermos donos de um sistema de negócios. Atenção, ok? O que é? Aqui. Então, um negócio é algo que exige a minha presença. Um sistema de negócios é construir algo para que chegue um momento em que você, estando presente ou não, ele pode funcionar, ele possa expandir e possa também dar lucro. Vocês já ouviram falar das lojas Arturo Cadi? Sim? Sim? Arturo Cadi também está aqui? Não tem aqui? São lojas de roupa. Este senhor, Arturo Cadi, tem um sistema de negócios. Esse negócio funciona. Ele não tem que estar preocupado se as lojas vão abrir de manhã. Ele tem pessoal que abre as lojas por ele. Funciona, se expande. Eles abriram unidades em muitas cidades da Colômbia. E dá lucro, quer ele esteja presente ou não, certo? Um esmeralda nesse negócio, ou um diamante nesse negócio, constrói não um negócio, mas sim um sistema de negócios. Eu estou viajando desde ontem para vir aqui. Tinha voo às 10h30 da manhã. Cali, Bogotá, Bogotá, Florência, 1 da tarde. Então eu viajei ontem, estive aqui sexta, hoje sábado, e chego amanhã às 7 da noite em casa. Quantos dias são? 3 dias. Você acha que se isso fosse um negócio, eu poderia me dar o luxo de ausentar-me 3 dias do meu negócio? O que acontece quando o dono de um negócio destes fica 3 dias fora? Perde venda e perde dinheiro, certo? Eu vim tranquilo. Sim, estamos conectados. Porque construímos um sistema de negócios e eu vim tranquilo. Desfrutando, conversando com as pessoas. Ontem à noite tínhamos atividades do nosso negócio em Cali, em Palmira, em Bogotá, em Nova York, certo? E amanhã teremos o seminário em Tubá da nossa equipe. E eu tô por aqui. Talvez amanhã vamos ver o Rio, não é, Álvaro? E eu estou aqui. Essa é a promessa. Se trabalhamos muito, sim, trabalhamos. Não foi fácil. Eu não venho dizer que isso foi fácil, mas sim que valeu a pena. Valeu a pena. No outro dia eu estava em Pasto. No ano passado eu estava em Pasto, dando uma palestra como esta. Fui só eu. Então eu disse em Pasto, a esta altura do evento, não sei por que eu disse que minha esposa era aposentada. Certo? Quando começamos a segunda parte, quando contamos um pouco da história, eu coloquei uma foto da minha esposa. E na frente havia umas senhoras. Quando elas viram a foto da minha esposa, eu vi que elas começaram imediatamente a... Eu vi, desci do palco, me aproximei delas e perguntei: o que estavam dizendo? Elas ficaram vermelhas. Não se preocupem, só me digam o que vocês estavam comentando. Digam! Não, é que nos chamou a atenção o fato de que você disse que a sua esposa era aposentada e vimos que ela é muito jovem e muito bonita. Isso é também. Ok? Aposentada, muito bonita e jovem. Elas acharam, quando eu disse que ela era aposentada, que a minha esposa era uma mulher de idade. Sim, tá claro isso? E de repente se encontram com uma foto de uma jovem e se perguntam: mas você não disse que ela era aposentada? Eu fiz isso com segundas intenções, é claro. A minha mulher faz 15 anos que se aposentou. Porque, vejam, existem 2 tipos de aposentadoria. A aposentadoria oficial, determinada pelo governo,
que para as mulheres é aos 60 e para os homens aos 62, e isso já vai aumentar, sabiam disso? E existe a aposentadoria real, que tem a ver com os seus ganhos, não é? Então, quando construímos com a minha mulher um sistema de negócios, chegou um dia que ela disse, eu não quero mais trabalhar. E há 15 anos que ela está aposentada, certo? Ela se dedica muito ao nosso filho, ao lar, porque ela considera que as mulheres... E atenção aos marmanjos. Agora eu vou falar com as damas, com as mulheres, ok? Vejam, 20% das mulheres desejam triunfar profissionalmente, não é? Querem ser executivas, reconhecidas profissionalmente, querem ser... E isso é ótimo. Outros 20% das mulheres querem ser bem-sucedidas na vida familiar, ou seja, ter um lar, ajudar o marido, cuidar dos filhos, dos pais. Mas há cerca de 60% que querem as duas coisas. E lá fora, eu não conheço nada legal que permita ter as duas coisas ao mesmo tempo. De onde eu venho, do setor financeiro, de onde eu venho, há muitas mulheres bem-sucedidas no escritório, mas que sacrificaram o lar, a sua família. Eu vejo como elas comandam o lar. Desde o escritório. O meu filho já chegou, já comeu, mediu a temperatura dele, pede ajuda para a vovó, pergunta para o titio. Vencem na empresa, mas sacrificam muito. A minha mulher, graças a esse bendito negócio, venceu como executiva. Vocês vão conhecê-la um dia, ela também é uma baita executiva. Ela também estaria aqui. Ela estuda, é super, super, super legal, né? Mas venceu em casa também. Conseguiu levar as duas coisas. Foi fácil? Não. Mas valeu a pena. Pois faz 15 anos que ela não trabalha para ninguém, nem para mim. E hoje eu trabalho para ela. Então, senhoras e senhoritas, vale a pena. Se você está fazendo isso com seu marido ou seu cônjuge, ela não veio hoje, mas ela mesma teria dito, nós que fazemos este negócio em casal, enfrentamos alguns desafios, pois nunca trabalhamos como casal antes, até ter esse negócio. Da minha mulher, a sua administração de empresa, e por outro lado eu, Frank, estudei engenharia. Quando chegamos juntos aqui, começamos a ter desafios incríveis, de trabalho em equipe e como casal. É mais complicado isso, certo? Quem faz o negócio sozinho diz que é melhor, pois o cheque é todo dele. Aliás, é importante lembrar que há mulheres aqui que fazem o negócio sozinhas também. Mulheres que levam o negócio sozinhas, tem aqui? Hein? Estão aqui nessa sala? Por favor, levantem-se, vamos dar um parabéns a elas. Que legal! Bravo! Muito bem. Que bom. E homens sozinhos? Também há homens que estão sozinhos? Não? Não há muitos? Vejo só 1, 2 por ali, 3, 4. Ah, veja que os homens são mais tímidos e precisam mais... As mulheres ficam em pé de cara e os homens... Ah, tem um na dúvida. E casais? Há casais também? Quem aqui é casado? Casados. Levantem as mãos os casados. Fiquem com elas levantadas. Levantadas, por favor. E quem é casado e feliz? Abaixa a mão e você vai ver o que acontece. Ninguém abaixa a mão, irmão. É, isso não pode. Ok. Vamos lá que o tempo voa. Então, pessoal, vamos trabalhar com isso. Já disseram que eu sou muito bacana, hein? Então, vamos falar da consciência. O que é consciência? Em termos gerais, consciência é perceber a si mesmo e ao ambiente ao redor. Observar, perceber. Quando as pessoas dizem, percebi, me dei conta, isso é um ato de consciência, certo? É um ato de consciência, né? Quando percebo a mim mesmo e ao meu entorno. Não se preocupem, vamos falar mais disso adiante. O que é pensar? Pensar é refletir, questionar ou confrontar. Quando realmente estamos... Pensem que às vezes nos dizem, você não pensa, meu amor, né?
Quando pensamos, estamos refletindo, questionando ou confrontando. Deixe-me em paz, estou pensando. Se você realmente está pensando, é porque está fazendo estas 3 coisas, ok? Pensem que algo incrível me passou pela cabeça agora. Vocês já viram no setor de empregos, muitas vezes os patrões dizem... Incrível, né? Que isso aconteça nas empresas. Nas empresas do mundo todo, não só na Colômbia. Dizem, eu não contratei você para pensar, mas sim para fazer. Oh! Você ouviu o que dizem essas pessoas? Eles pedem para não pensar. Não pense, faça. E pensar é um ato de autoestima, não é? Ao não permitir que pensemos, estão nos rebaixando. É indigno que não nos permitam pensar, e isso acontece nas empresas. Não pense, faça. Bom, vamos continuar. O intelecto está associado a saber coisas, ter conhecimento, certo? Uma pessoa diz, não, eu sou um intelectual. Tá bom, eu não estou dizendo que isso seja ruim. Sabe muito de muitas coisas. Em seguida, damos valor a isso, damos um significado a esse conhecimento. Depois, finalmente, aparece a atitude. Olhem que aparece como penúltimo. E a atitude está associada à forma como reagimos. Eu não sei se vocês já ouviram que tal pessoa tem uma atitude negativa porque reagiu mal. Ou tem uma atitude boa. Bem, a atitude está associada a... Se você procura o significado disso no São Google, você vai achar o seguinte, certo? Isso não fui eu que inventei. E a conduta está associada às ações. Quais foram as 2 palavras que eu pedi que não perdessem de vista quando começamos? Ações e atitude. Quais são as ações do nosso negócio? Consumir, expandir nosso negócio e revender. Essas são as 3 ações do nosso negócio, certo? Então vejamos que estas ações, onde elas aparecem? Aqui. Agora, o que foi que finalmente descobrimos? Que damos muito poder ao conhecimento, ao intelecto. Ou seja, nos ocupamos muito de saber coisas. Então, passamos horas no computador vendo vídeos do YouTube de como fazer e aquilo, e como. Vamos aos eventos e tem que vir, certo? Então fazemos anotações e mais anotações e mais anotações nos eventos. E às vezes eu acho que quem vai chegar à esmeralda ou diamante é o caderno, né? Digo, este caderno é... Esses cadernos estão cheios de sabedorias, né? Não, cheios de coisa nenhuma, já que sabedoria é saborear a vida, né? Cheios de conhecimento. E anotamos tudo, temos que anotar. Eu não estou dizendo que não temos. Mas é preciso pegar esse conhecimento e colocá-lo a serviço de algo. E então, começamos e nos enchemos de informação, assim as pessoas podem ir a uma conferência. Nem falemos de negócio, por exemplo, vão a uma reunião em que são explicados todos os malefícios do fumo para a saúde. Dessa forma, as pessoas saem por essa porta e dizem, nossa, como fumar faz mal. E 2 dias depois, o que estarão fazendo? Fumando. Fumando. Elas sabem que faz mal, mas dá na mesma. Então as pessoas vêm a esses eventos e dizem, sim, claro, tenho que mostrar a oportunidade, tenho que me formar, me conectar com o treinamento e tal. E 2 dias depois, a pessoa vai a um seminário, uma convenção e o que acontece? Nada. Mas ela está cheia de conhecimento. Vocês sabem. Não os convidados, eles estão apenas conhecendo. Mas a maioria dos que estão aqui já sabe muito isso, certo? Então o que acontece? Quando eu construo a minha conduta e as minhas ações a partir do conhecimento, isso se chama motivação. Ok? Se chama motivação. Então, atenção aqui. E quando eu faço isso a partir da consciência e do racional, isso se chama inspiração. São 2 coisas diferentes. Os diamantes têm um altíssimo nível de consciência. Atenção.
Este altíssimo nível não aparece só quando se tornam diamantes, mas antes de serem diamantes. Começaram a construir o negócio a partir da consciência, não a partir da motivação, e eu vou mostrar isso, não se preocupem. Eu vou mostrar a vocês, tá? Porque, em teoria, isso parece legal e o PowerPoint pode tudo, certo? Mas eu já vou explicar. Então, quando uma pessoa parte da motivação e o que eu quero pedir que façam, o que eu quero dizer aos convidados é que, se você entende estes conceitos de cara, você vai poder aproveitar isto. Porque quando a gente trabalha a partir da motivação, a gente nem sente que trabalha. Quando construímos a partir da motivação, sentimos que o negócio está trabalhando. Então, a maioria das pessoas gosta de trabalhar duro? As pessoas gostam de trabalhar na segunda, acordar às 6 da manhã para ir ao trabalho? Não! Me digam ao que o trabalho é associado. A dor. Certo? Já viram como as pessoas se sentem no domingo no final do dia? Lembrando que no outro dia tem que trabalhar? Estão felizes? A gente diz, não, o final de semana acabou, que preguiça de trabalhar amanhã, que preguiça! Ou não? Eu sei que você não, que você nunca disse isso, mas conhece alguém que age assim? É claro! Então, vem para esse projeto tão lindo e maravilhoso, com essa promessa de liberdade que temos para construir o seu sistema de negócio e começam a vê-lo como se fosse um trabalho. Aí entram por essa porta, quase se arrastando, não é? A gente liga e diz, o que você está fazendo? Fazendo a lição de casa. Isso é para o trabalho, certo? Estão assim, dessa maneira. E vejam o pior. O que é preciso lhes dar? Corda. Como este bonequinho que aparece aí. Eu conheço gente nesse negócio a quem é preciso dar corda para que faça algo, né? Você também conhece pessoas assim? As conhece bem? Assim? É preciso dar corda para que façam algo, né? É preciso motivá-las, dando sempre cenouras, balinhas. Mas para quê? Para poder... Olha, isso é um esforço, um sofrimento, acaba sendo frustrante. Porque não sei o quê. Por quê? Vêm a um seminário, vêm a uma convenção e saem motivados. E quanto dura essa motivação? 15 dias, no máximo. Vou contar uma história real. Real. Faz 1 ano, 2 anos, eu não lembro bem. Uma convenção em Cali. Uma convenção espetacular. No final da convenção, que é o evento principal do nosso negócio, um amigo se aproximou. Amigo mesmo. Ele se aproximou e ele é assim, grandalhão, sabe? E me abraçou. E me abraçou. Isso aconteceu mesmo. Me abraçou e com lágrimas nos olhos, era o encerramento da convenção. Com os olhos cheios de água, me disse: meu líder, me segure. Isso é real. Meu líder, me segure, ninguém vai me deter. E ele estava certo. Eu nem imagino onde ele esteja. Sim, ele estava me dizendo a verdade. Sim ou não? Claro, eu é que não entendi. Eu é que não entendi. Como ele saiu da convenção? Super motivado. Disse, me segure, ninguém vai me deter. E nunca mais voltei a vê-lo. Claro, ele sim tinha razão, eu é que não tinha entendido. Eu não tenho ideia de onde ele esteja agora. E eu disse, uau! Sim? Claro, inocente, ingênuo, né? Disse, uau! Ele saiu super motivado e nada aconteceu com ele, né? Porque ele foi buscar a motivação. Para levantar e construir esse negócio para valer, e pelo que eu entendo, vocês que estão aqui querem fazer isso para valer, né? Para ter resultados que te dão flexibilidade e liberdade financeira, é preciso fazer isso a partir da consciência e não da motivação. E eu já vou demonstrar. Vou demonstrar para vocês, fiquem tranquilos. Porque quando se está consciente, aí é quando a coisa flui e a gente pode desfrutar, ok? Então a gente começa, foca e, atenção, escreva isso se você estiver anotando.
Mantenha o foco no aqui e agora. Eu sei que você vai ter uma meta, porque eu também tenho uma. Deixe a meta lá, tranquila. E foque no aqui e agora, no que eu vou fazer aqui e agora. O que eu preciso fazer agora para que o meu negócio cresça? Os planos, os acompanhamentos, a profundidade, a revenda, está claro? O que eu tenho que fazer agora, já? Que resultado seja uma consequência do aqui e agora. Certo? Estão comigo? Que o resultado seja uma consequência. Cláudia e Franklin, todas as vezes na nossa vida, dentro desse projeto, quando focamos no aqui e agora, foi quando conseguimos os resultados. Tivemos talvez um impulso, depois eu vou contar na segunda parte. Tivemos um impulso para fazer algo com consciência. E fazendo isso durante um ano, nos tornamos platinas. Ok? Agora eu vou contar o porquê. Naquele momento tivemos outra atitude consciente e nos tornamos esmeralda. Certo? E agora estamos tentando despertar a consciência. A consciência não se compra, se desperta. Então, veja que quando uma pessoa trabalha a partir da inspiração, é uma pessoa com convicção, compromisso, confiança, crença, persistência, inovação, caráter, propósitos e causas. O que é caráter, por exemplo, pessoal? Alguns acham que caráter é ficar assim, sério, esse tipo de coisa, mas não é. Tomem nota. O verdadeiro caráter, segundo Brian Tracy, o verdadeiro caráter é manter-se firme em uma decisão, uma vez que a emoção com a qual esta decisão foi tomada já desapareceu. Certo? Este é o verdadeiro caráter. Tomar decisões em ambientes como estes, em convenções, seminários, isso é fácil, porque está todo mundo empolgado. Isso é fácil. Mas manter essa decisão sem ter todo esse pessoal ao redor, esse é o verdadeiro caráter. Esse é o verdadeiro caráter. E você pode aplicar isso a qualquer coisa na vida. Qualquer coisa na vida. Então, preparados para ver a comprovação de tudo isso? Campeão, me ajuda aqui com o áudio, por favor. Você lembra? 1 minuto e 19. Ainda não, perdão. Vamos escutar um diamante executivo fundador. Ele se chama... Eu poderia colocar outros diamantes, mas estes são os que eu tenho à mão, sabe? Esse áudio, o que vocês vão ouvir, ele ainda não era... Quero dizer, é uma parte da sua história. Hoje em dia são diamantes executivos fundadores. São Edgar e Lucy Mora. Alto executivo de uma multinacional. Gerente da unidade da ESSO em Cartagena. Escutem-no. Estão prontos? Prestem atenção. É um áudio. Aconteceram duas coisas comigo na companhia que me derrubaram, entende? Me derrubaram de onde estava parado, lá no céu. Verdade, né? Primeiro, em 95, meu pai e minha mãe foram de Cartagena para Bogotá. Eu era o gerente da fábrica, tinha tudo sob controle. É o que parece, né? Pois eu tinha tudo sob controle. Era Semana Santa, em 95. Liguei para o meu chefe umas 2 semanas antes e lhe disse: chefe, meus pais estão vindo para cá. Preciso de uns 4 dias livres para poder dar atenção a eles. E o meu chefe me disse que não. Sem nenhum motivo. Ou seja, tudo estava indo bem. Me entende? E isso me deu uma coragem. Me deu uma dor tão grande, amigos, ver os meus pais, o meu pai e a minha mãe, jogados lá em casa, e eu tendo que ir trabalhar sem poder dar atenção a eles. E eu disse: mas o que significa isso? Em 96, no início do ano de 96, ao Dr. Moura, que aumentava o salário todos os meses, a cada 6 meses, não lhe aumentaram o salário. Não aumentaram o meu salário. Então foram estas 2 coisas que me obrigaram a pensar. O que Edgar disse? Obrigaram ele a quê? A pensar. Vejam. Sim? A pensar. Você conhece gente, eu não sei aqui em Florência, mas em Cali sim. Eu conheço gente que não tem autorização para ter qualquer dispensa do trabalho. Ou que não recebe aumento de salário, ou tem um aumento mínimo.
Ou tem um contrato de 3 meses, são tirados no outro mês, depois voltam, depois de 3 meses fazem outro contrato. Também é assim aqui? Mas como a maioria das pessoas vive isso e vê ao redor, acaba achando que isso é normal. Mas Edgar Moura teve um ato consciente. Pensem que ele se deu conta de quê? Dele mesmo. Digo, o Dr. Moura, certo? Disse que aumentavam seu salário a cada 6 meses e deixaram de aumentá-lo. Depois ele conta, nesse mesmo áudio, que o escritório o moldou, tornando-o menor. Começaram a dizer que ele precisava falar outro idioma. Ele disse, isso está ficando complicado. Ele era o gerente da fábrica. Então, vejam o que ele diz textualmente. Me obrigaram a pensar. E quem conhece a história de Edgar e Lucy Moura, eles começaram a construir o seu negócio. A pergunta, eles tinham conhecimento de como fazer isso? Não. Eles não tinham nem ideia de como se fazia isso. Mas estavam determinados. Sim, está claro o que eu quero passar para vocês? A maioria das pessoas... Como que eu posso dizer para não soar... Vejam, Paulo Coelho diz... A regra número 1 para ter sucesso é não mentir para si mesmo. Ok? Então, eu sei que você que está aqui sentado provavelmente tem um bom emprego assim como eu. Onde nos equivocamos em acreditar que esse emprego vai garantir nossa qualidade de vida? A única garantia de um emprego é que você vai perdê-lo em algum momento. Essa é a única garantia que você tem. Com Cláudia, percebemos isso há muito tempo. Então, o que fizemos Claudinha e eu? Nós dissemos que das 8 da manhã às 6 da tarde, nós vamos ter os nossos empregos. E vamos ser muito bons no que fazemos. Mas das 6 da tarde às 9 da noite, vamos construir nosso próprio sistema de negócio. Certo? Então, estávamos aqui, fazendo isso bem, sendo bons nisso, mas em seguida começamos a construir nossas próprias coisas. Mas o que acontece com a maioria das pessoas? A pessoa está aqui, sai às 6 da tarde e vai ver televisão. Totalmente inconsciente. Elas acreditam que vão ter esse emprego a vida inteira e estão vivendo coisas como as que o Edgar nos contou no áudio. Não tem aumento, certo? Sofrem pressão psicológica, mas não têm consciência disso. Certo? Vamos escutar Maria del Pilar Castellanos, diamante executiva também, para as mulheres, com carinho. Ok? Maria del Pilar Castellanos. Coloque o de Maria del Pilar. Ok? Escutem. E me disseram, Maria do Pilar, o seu filho Jorginho está com uma febre altíssima, então, por favor, venha buscá-lo. E eu... Ele já estava um pouco ruinzinho, então preparei minhas coisas e disse ao meu chefe que precisava ir. Ou seja, eu achava que tinha um cargo importante que não precisava sequer pedir permissão, né? Então, cheguei e disse ao meu chefe que iria e ele disse, como assim? Temos reunião. Eu disse assim, mas me ligaram da escola e me disseram que o meu filho está ardendo em febre, então eu vou. E ele, não, você não pode ir. Eu sinto muito, mas temos uma reunião. Então eu disse, não se preocupe, eu deixo os relatórios com você, deixo isso. Me disse, não, você não pode ir. Ligue, ache uma solução, faça o que for preciso, mas você não pode sair. Olha, eu fui para minha mesa. Eu não sei se você já sentiram alguma vez uma raiva de impotência, de como ir, de precisar se submeter, ser submisso, mas dá uma vontade de chutar tudo e ter que dizer... Bem, está bem, e aí vai para sua mesa e começar a pensar em quem poderia buscar o seu filho, via o escritório, pegar a carteirinha do plano, ou sei lá mais o quê, e depois, logo depois, ir levá-lo. Ou seja, tudo uma confusão, tudo uma problemática, simplesmente porque eu era escrava. Eu era uma alta executiva, mas na verdade não era mais do que uma escrava do meu cargo. E isso me fez, eu dizia, até onde você se converte? Até onde você é livre? Até onde são donos da sua vida, me entendem? Até onde você é mãe, se nem sequer você... Vocês conhecem pessoas como Maria del Pilar aqui em Florência? Elas existem ou não? Mas o que Maria del Pilar fez? Ela questionou, ou seja, teve um momento de
Ela disse, até onde? Atenção com o que ela disse, até onde vocês são donos da sua própria vida. Quem tem um emprego sabe que não é dono da sua vida. Ou não? Mas como percebe que todo mundo tem emprego, acaba achando que isso é normal. Óbvio, eu não estou dizendo que você deve chegar amanhã e largar o emprego ou então gritar com o seu chefe. É preciso trazer o chefe aqui. Eu não estou dizendo para amanhã você falar, claro, chefe, eu já percebi, ontem mesmo eu percebi. De que... Não, eu não estou dizendo isso. O que eu estou tentando transmitir para vocês é que este negócio, estamos falando deste negócio que você realmente começou, suas atitudes, a sua conduta no negócio, se você o constrói a partir da consciência, será duradouro. Não se trata de motivação, ok? Não é suficiente que você se encha de conhecimento e aprenda e leia e vá, e então com isso pareça uma biblioteca ambulante que saiba todos os... Certo? Olha essas pessoas que você acaba de ouvir. Hoje em dia, elas são livres financeiramente, têm um estilo de vida impressionante para os que os conhecemos. Impressionante. O estilo de vida que qualquer um de nós gostaria de ter, ou não. Quem os conhece sabe. Estão de acordo comigo, empresários? Claro. Mas elas são duas pessoas de consciência, certo? Pessoas que disseram, chega. Eu estava procurando aqui no livro, deixei o meu no hotel, e nesse livro, Robert Kiyosaki diz, fazer este negócio é quase um ato de dignidade, pois o que você terá é liberdade. Você vai poder dizer, em algum momento, não devo a ninguém o controle da minha vida, quer seja um emprego ou um negócio tradicional. Agora, você não precisa deixar de fazer o que faz hoje. Nunca vamos pedir a ninguém que deixe de ser advogado, engenheiro, não. Mas o que é melhor, pessoal? Ser engenheiro e ter um sistema de negócios ou ser apenas engenheiro? O que é melhor? Ter um sistema de negócios? Sim ou não? Ser comerciante ou o que você fizer? Se você tem algo no comércio, ser comerciante no seu setor e ter um sistema de negócios com este modelo empresarial ou ser apenas um comerciante? Não, ter as duas coisas, claro. Agora, alguns tomam decisões. Eu não as tomei, por exemplo. Certo? Eu continuo exercendo a minha profissão de engenheiro, continuo me preparando, estudando. E tem gente que olha e... Bom, eu estudo por minha conta. No banco onde eu trabalho. Então, hoje eu faço um curso que custa caro, mas eu mesmo pago. Não é a empresa que paga. Os meus colegas do banco, a quem aprecio e respeito profundamente, sempre estão esperando que alguém lhes pague o curso. Quem? A empresa paga a mentalidade de empregado, né? Se a empresa não pagar, então, vocês chegam e dizem, ui, eles vão pagar? Não, eu mesmo vou pagar. Não seja bobo. Deixa que eles paguem. Eu quero fazer esse curso. E se eu quisesse fazer um curso de manicure, faria. Eu não faço um curso de manicure, mas... Deu para entender? Eu faço curso de engenharia. Mas por quê? Porque já perdi o medo de ficar sem emprego, entendem? A maioria das pessoas negocia a sua dignidade porque tem medo. Porque tem medo. Mas quando você se conecta com a formação, e a formação que você e eu recebemos nessa indústria é a formação que quem nos instrui é a inteligência, e já dissemos que a inteligência é a capacidade de resolver um problema. Então aqui nos formam a inteligência emocional, social, financeira, certo? Esse é o tipo de inteligência comercial. Essas são as inteligências que formamos aqui, nos formam aqui, e isso não se ensina lá fora. Então pense que, por isso, este pessoal, estes diamantes, você que ouve essas pessoas que realmente são grandes nessa indústria, eles começaram como qualquer um de nós. Eles estiveram no começo sentados em uma cadeira como essa. Aqui ninguém vai chegar já, não. Aqui todo mundo começa do zero. Então não achem, rapazes, que você dirá, não, mas parece que esse pessoal que não sei o que lá, que tem que ser como Frank, alto e bonito para poder fazer isso. Não. Todos começamos assim, mas muito conscientes, e por isso essas pessoas, esses diamantes, escutem o que os diamantes dizem. Se algo acontece na minha organização e tem uma organização que cai e esse grupo vai embora, que vão, eu construo outro. Eles dizem isso, não é? Porque eles sabem onde vão com isso.
Mas muitos de nós temos pouquinhas pessoas, 2 ou 3 vão embora e dizemos para eles, me levem com vocês. Sim, eu também. Tá claro, né? Então continuamos cheios de medo. Então o que temos que vencer aqui, empresários e convidados, é o medo de sair dessa zona de conforto, de falso conforto. Eles eram altos executivos. Agora eu trouxe um áudio para os mais jovens. Menores de 30 anos que estejam aqui. Onde estão? Levantem a mão. Em idade cronológica, não na idade metabólica, tá? Vejam, ó, um monte de gente com menos de 30. Eu faço uma pergunta para vocês, geração Y daqui. Bom, menores de 35, pois é vasto e amplo hoje, né? Agora sim, agora sim. Fiquem com a mão levantada, por favor. Vocês querem ter um chefe? Viram? É uma geração sem chefes, não gostam de ter chefes. Eu fui educado para ter chefe, ou não? No século passado me educaram para ter um chefe. Hoje em dia não querem o chefe. Eu vou colocar um áudio de um homem de altíssimo nível de consciência. O primeiro diamante na Colômbia, Alejandro Higuera. Tá bom? Aos 21 anos conheceu esse projeto e 5 anos depois se tornou livre financeira e pessoalmente. Foi o primeiro diamante na Colômbia. Campeão, já estava começando a experimentar o que me esperava o resto da vida. Outra vez, porque é importante ouvir bem. Eles estavam aplaudindo. Outra vez, ouçam, jovens. Já estava começando a experimentar o que me esperava o resto da vida. De casa pro trabalho, do trabalho pra casa, de casa pro trabalho, do trabalho pra casa, de casa. Estava começando a viver isso. No ônibus, de casa pro trabalho, do trabalho pra casa. 8 dias, 2 horas por dia. Já tinha vivido isso com os meus tios, com os meus familiares, com meu avô, com a minha avó, meu pai, minha mãe. Eu estava vivendo o mesmo panorama. De casa pro trabalho, de casa pro trabalho, do trabalho pra casa, de casa pro trabalho, do trabalho pra casa, de casa pro trabalho, do trabalho pra casa. 15 dias de férias por ano em casa. E depois de novo de casa pro trabalho, do trabalho pra casa, de casa pro trabalho. E isso só até os 65 anos de idade. Faltavam somente 44 anos do mesmo. O que era a única coisa que ia mudar nesses 44 anos? Ia mudar somente isto. De casa pro trabalho, do trabalho pra casa, saláriozinho. E com o tempo, de casa pro trabalho, do trabalho pra casa, de casa pro trabalho, do trabalho pra casa, um saláriozinho um pouco maior, mas da mesma forma, de casa pro trabalho, do trabalho pra casa, uma dívidazinha. De casa pro trabalho, do trabalho pra casa, uma dívidazinha um pouco maior. De casa pro trabalho, do trabalho pra casa, uma dívidazona. Certo? E assim é a vida da maioria das pessoas. Já estava começando a visualizar não sei o quê. Alejandro chega aos 21 anos. Percebeu? O que ele mesmo diz, não diz? Percebi que faltavam 44 anos. Tinha 21 anos. E 5 anos depois, um moleque ainda, e se tornou o primeiro diamante da Colômbia. Com um altíssimo nível de motivação? Vocês acham que ele se mexia por motivação? Por consciência. Como ele era novo e tal, então as pessoas não lhe davam atenção. Ele era um moleque. Mas quando eu passo para os níveis de consciência, isso não me importa, certo? Porque eu tenho clareza sobre o que eu estou fazendo e para onde eu estou indo. Eu defino o foco corretamente. Utilizo as ferramentas corretamente. Tudo. Faço o que tenho que fazer. O maior grau... Já estou terminando. O maior grau de consciência, rapazes, o nível mais alto de consciência, para que vocês se lembrem, é fazer-me responsável. Eu mesmo, das minhas ações e dos meus resultados. O maior grau de consciência é quando eu não estou procurando alguém para culpar. Em geral, na vida... Vamos trazer isso para o negócio, tá bom? Se eu estou nesse negócio, convidados e novatos, certo? Todo mundo aqui. Se eu estou aqui e estou dizendo, não, é que a minha equipe de apoio, certo? É que a Amway, é que o INA, Seminário Castigo, é que se o seminário não fosse no sábado ou no domingo, é que se fosse pela manhã e não à tarde, né? Eu não estou sendo uma pessoa de consciência. Eu tenho que assumir. Olhem o que diz o livro na sua... Recomendo a todos que o estudem e não apenas leiam. Diz, o problema não é a economia, o problema é você. De cara te diz, olhem, o problema não é a economia, o problema é... Você, diz Robert Kiyosaki nesse livro O Negócio do Século XXI. Logo de cara, ele está entregando a responsabilidade para você.
Então, o problema não é sua linha de patrocínio, o problema não é o mercado, o problema não é que em Florença está muito longe ou muito perto, etc. O problema é que precisa aparecer um líder nos níveis de consciência que diga: eu quero fazer isso e eu vou fazer. Ponto final, certo? E é o que aconteceu aqui em Florença. Vocês têm aqui um platina, um rubi e um esmeralda. Essas pessoas que alcançaram esses níveis disseram, com o que eu tiver, eu vou fazer. Isso é ser inteligente. Com o que tiver, eu vou fazer. O que acontece? Hoje temos muito, pessoal, muito sobre a mesa. A Amway nos oferece uma quantidade de prêmios, de incentivos sobre a mesa. Você entra hoje por menos de 30 mil pesos. É isso. Me dá uma raiva. Eu entrei quando custava uns 200. Alejandro Idiera, Edgar Ilucci, Maurício Lara, Alba Luz Gonzalez, Hugo Ipili. Eles se tornaram diamantes quando na Colômbia havia 12 produtos. 12, e todos eram sabonetes. Não havia Nutrilite, não havia Moiskin, não havia Artistry, LOC, SA8, creme dental, desodorantes e 4 frascos. Era isso. E com isso se tornaram diamantes. Entendem? Certo? E hoje em dia, todos, incluindo eu mesmo, temos tudo sobre a mesa, certo? Produtos espetaculares. Nessa época não havia nem celular. Não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha WhatsApp, não tinha iBus. Certo? Não tinha smartphone. Nada. Nada. E esse pessoal se tornou livre com o mesmo negócio que você e eu temos em mão, entendem? Certo? Porque eles construíram o seu negócio a partir de níveis de consciência. Eles disseram... Perceberam o mundo ao redor e disseram, isso vamos fazer. Stephen Cohen, vocês já ouviram falar de Stephen Cohen? O 7 da questão do... Stephen Cohen diz isso. Parece óbvio que se pretendemos fazer mudanças relativamente pequenas, pode ser suficiente concentrar-nos nas nossas atitudes e condutas. Se nos concentrarmos nisso, podemos gerar mudanças, certo? Eu dedico um tempinho a fazer isso e até me qualifico para prata ou até platina, certo? Ganho minha viagenzinha legal, mas tenho que estar lá. Se quisermos uma mudança significativa e profunda, temos que trabalhar sobre a nossa consciência pessoal, certo? Faça uma avaliação você mesmo. Você, hoje, sozinho, certo? Hoje mesmo, antes de deitar, sozinho. E pergunte-se, com o que você tem em mãos, com o que você faz hoje em dia, não importa o cargo que você tenha, se você tem um bom emprego, ótimo, que o tenha, cuide-o, seja bom no emprego, mas pergunte-se se poderá realmente chegar a ser livre por esse caminho, se é o que você quer, certo? Porque lembre-se que a livre iniciativa, que é o que nós fazemos, a livre iniciativa é para todo mundo. Mas nem todo mundo é para livre iniciativa. Eu conheço gente que é feliz com um emprego, tendo um pequeno negócio, e se sente realizada com isso. Que bom, eu respeito isso, profundamente. Eu não julgo, eu não critico, certo? Mas se essa pessoa vive reclamando, mas não faz nada para sair de lá, é igual a uma pedra. Uma pedra. Eu tenho amigos no escritório que o tempo todo se queixam do chefe, do trabalho que têm, do pouco que ganham, e reclamam, e reclamam. E eu pergunto a eles, o que você está fazendo para sair daí? É que não, que sim, eu nasci amassado. Isso sim me dá raiva, certo? Certo? Entendem? Façam essa avaliação. Como você sabe... Um pouquinho do como, né? Porque muitos não gostam do como. Como você sabe se está construindo esse negócio a partir do nível de consciência ou do nível de motivação? Simples, né? Simples. Simples. Veja suas condutas, as suas ações. Olha, se você se sente frustrado,
sente que está sofrendo no negócio, que está trabalhando, se há dias que se levanta assim, certo? Então precisa ir e dar corda novamente, certo? Se você, por exemplo, a sua equipe de apoio tem que te ligar, te lembrar da reunião, de quando é a reunião. Nas terças. Pergunte-se se você e sua equipe de apoio tem que ligar e precisa dizer: campeão, não se esqueça que amanhã temos uma reunião. O que é isso? Eu não ligo para ninguém. Quantos de nós, os que têm emprego, quer seja de manhã, quer seja de tarde, à noite, no domingo, o chefe liga para dizer: campeão. O chefe nunca vai te dizer campeão, né? Digamos que o chefe é maneiro, então... Campeão, espero por você amanhã às 8 da manhã, é hora de trabalhar. Alguém aqui recebe essas ligações? Ninguém, né? Ai de você se não chegar. Quando estávamos almoçando, começou a chover muito e ficou tudo escuro, então alguém disse... agora vai cair um temporal e muita gente não vai porque está chovendo. Então eu perguntei, as pessoas com quem eu estava, o que essas pessoas fazem quando acordam na segunda e está chovendo? Pegam um táxi para ir trabalhar. Não é? Viu? Então, no negócio é a mesma coisa. Se você precisa que fiquem ligando, relembrando da sua reunião, dizendo, não esqueça da reunião, não esqueça do seminário, estou com seus ingressos do seminário, hein? Quando eu construo esses níveis de consciência, eu pego os ingressos para mim. Eu, Franklin. Ligo lá no escritório em Bogotá e digo, não chegaram os meus ingressos. Ligo para Jennifer, certo? Jennifer, quando vai me mandar os ingressos? Preciso de 150. Sim, dá para entender? E se você tem o seu Onglin aqui... Onglin, preciso dos meus 20 ingressos. Posso passar aí para pegar? Não, pentelhe. Certo? Quando eu vejo que uma pessoa faz isso, eu digo, uau, ela está entendendo, já está entendendo. Meu líder, não importa quem seja que organiza a reunião. Se você é um dos que liga, e quem vai na terça para ver seu voo? Eu sei que vocês nunca fizeram isso, mas em Cali sim fazem isso. Ou seja, dependendo de quem for, eu vou. Se o palestrante me anima, eu vou. Você não vai ter um negócio grande. Tá claro? Precisam lembrar você de tomar banho, escovar os dentes. Ei, campeão, você não está consumindo os produtos. Se você precisa ser empurrado, que deem corda em você, é simples, está partindo da motivação. E se você não se conecta com o programa de formação, os arquivos de áudio, os livros, os eventos, pode esquecer. Essa pessoa. Certo? Certo? Bom, faz um ano... Não faz um ano. Em junho do ano passado. Claro, então não faz um ano. Carlos Eduardo Castellanos, o nosso triplo diamante, 20 créditos, certo? Ele estava em Cali, fazendo uma palestra como essa, com a Cláudia, sua esposa. E Carlos Eduardo nos disse, em Cali, não deixem que seja a motivação que os guiem, deixa que seja a consciência. Quando o ser humano dá um passo nos níveis de consciência, já não tem como retroceder. Carlos Eduardo Castellanos. Carlos Eduardo Castellanos e Cláudia são pessoas de altíssimo nível de consciência. Altíssimo nível de consciência, não de motivação. Dito por ele, em Cali, no ano passado, junho de 2014. Então o convite, pessoal, é que suas ações dentro do negócio, ou seja, quais são as 3 ações? Consumo, expandir e revender, sejam realizadas a partir da consciência e não da motivação. Tranquilo? E foco no aqui e no agora. Tem uma meta. A sua meta é prata, platina, esmeralda e... Legal, não tem nenhum problema com isso, é bom tê-las. Mas foque em ganhar a batalha todos os dias. Ganhe a sua batalha todos os dias. 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 Se você ganha a sua batalha todos os dias, a meta é construída de pequenas conquistas, de metas curtas. Uma grande meta se conquista ao conquistar pequenas metas. Sim, pequenas metas. Tranquilo? E o resultado vai ser uma consequência do quê? Da frequência, da técnica e da atitude com a qual você desenvolva as ações diárias do seu negócio, certo? Fortemente a todos.
o voice-off, a pessoa que está ali falando, Sandra Gasca, na abertura do seminário, Maurício Torres. Lá em cima tem uma salinha VIP. Quando eu cheguei ao meio-dia, me deram um cafezinho, biscoitos de araçá. Araçá é o nome, né? Estavam lá, aguinha, amendoim, legal, não é? E disso se encarregaram Jorge e Franci. O salão, a decoração do salão e tudo que vocês estão vendo. Guilhermo, Ricardo, Luiz Ángel, Eric, Rohan. Quando cheguei ontem ao hotel, ao Caquetá Real, entrei no quarto e estava decorado, com presentes e mensagens. Que bacana, não é? Eu trabalho em um banco e viajo muito pelo meu trabalho no banco. E eu não estou julgando a empresa, não. Mas quando eu chego às diferentes cidades, chego ao hotel e ninguém me recebe ali, nem encontro o quarto decorado, nem nada. Certo? Eu dou palestras dentro do meu trabalho no banco, palestras sobre segurança da informação e segurança e tal. Eu entro, faço palestra, ninguém me recebe com aplausos. Deu para entender? Então eu entro aqui e vejam, somos aplaudidos. Quem é recebido com aplauso no trabalho? Só quando chega atrasado, né? Vamos, mexa-se! E você pensando que... Aqui sim você é aplaudido. Como não gostar de algo assim? Quem aqui gosta de falar em público, honestamente? Quem gosta de dar palestra e tudo, por favor, levanta a mão. Vamos ver, levanta. Olha só quantas mãos levantadas. Olha que legal. Isso, nossa, quantos? Qualifique-se, Esmeralda, e vamos começar a convidar você, certo? Você se qualifica, Esmeralda, e começa a ser convidado para contar. E é pago por isso. E você é recebido no... Chega e tem gente esperando por você no aeroporto. É levado, é trazido, convidado. Entendem? É uma vida diferente. Não para alimentar o ego, é para que você entenda que pode servir muitas pessoas. Quando você vence nessa atividade, se você gosta de falar... Tem pessoas tímidas aqui? Tem muitas pessoas tímidas? Levantem as mãos, os tímidos. Não, mas se fossem tão tímidos, nem levantariam a mão? Mentirosos. São tímidos e estão assim. Tá bom, tímido. Se eu fosse tímido, nem levantava a mão. A minha mulher é muito caladinha. Ela não... Ela... Não é que ela não gosta, mas ela é incrível. Quando eu viajo com ela para as palestras, ela fala 10 minutos e pronto, passa para mim. Ela não é muito de falar em público e em grupo. É uma pessoa muito sossegada, muito melancólica, se diz, certo? E é uma grande profissional disso, e talvez vocês a vejam um pouco em ação. Então, continuemos. Gravação e som, Carlos e Alex, que estão ali. Bilheteria, Beatriz Vera. Na porta, alguém para receber, Nelson e Marina. Quem fez o reconhecimento, Johan e Elizabeth. Quem deu as boas-vindas, Tatiana e Adela. E os responsáveis, como os coordenadores do evento, os gerentes do evento, Álvaro e Yolanda. Vamos dar um forte aplauso para todos eles. Ok. Muito bem. Vamos dar um forte aplauso porque eles fazem com que isso funcione, com que isso dê certo. Então, vamos começar a parte do testemunho. Sim, do testemunho. Sobre o que passamos, como este negócio... Eu não venho de uma família de empreendimento. Sim, eu não posso dizer que eu vim de uma família, os meus tios, meus pais... Não. É uma família normal. É uma família de classe média baixa, não classe média alta, certo? Nunca nos faltou nada. Eu tenho somente um irmão. O meu pai, quando eu tinha 9 anos, foi embora de casa e ficamos sozinhos com a minha mãe. Eu tinha 9 anos e meu irmão tinha 12 anos, 13 anos. Eu sou o caçula. Mas graças a esse negócio e à maturidade que esse programa de formação nos deu, hoje eu pareço mais velho. Sim, então, por isso... Bom, já eu conto. Essa é a família, olhem, a família completa. No ano passado nós tivemos a febre da Copa do Mundo. Quem viveu a febre da Copa do Mundo? Eu curti muito. Foi espetacular, né? Foi espetacular. E agora me vem na memória, eu dei uma palestra uma vez, e que nessa palestra, lembram do jogo do Chile? A classificação para a Copa, quando estava no primeiro tempo? Estávamos perdendo de 3-0. Teve gente que foi até embora do estádio, ou não é verdade? Lembram em Barranquilha? E no segundo tempo, parecia outro time, ou não. Eu que o digo.
E eu tenho uma palestra montada com isso, pois obviamente hoje não é o caso, mas nela eu mostro um vídeo do jogo que no primeiro tempo desse jogo, entre Colômbia e Chile, no primeiro tempo estávamos perdendo de 3-0. E esses rapazes, as suas ações eram guiadas pela motivação. E no segundo tempo, eram guiadas pela consciência. No segundo tempo, vocês viram esse jogo? Lembram? Foi incrível! Eu fiquei arrepiado como Amparo Grisales. Olha aqui se eu fiquei. Foi o segundo tempo da consciência, lembram? E nós vibrando com essa... Eu penso que mesmo quem não gosta de futebol curtiu esse mês de junho do ano passado. Então, viram a foto, né? Ali a minha mulher, Cláudia, o meu filho, Santiago, e o meu outro filho, Tony, porque é como se fosse um filho, quem tem animais de estimação aqui. Eles são ou não são como filhos? Incrível. São incríveis. A gente diz, só falta falar, né? Falar, não é? Não, eles são assim. É um Schnauzer, se eu corto, eu vou afetar a sua... Sim, porque eles têm... Mas não. É como um filho. Mas bom, essa é a família completa. Certo? A família completa. Vou falando logo rapidamente, porque eu sei que é uma pergunta que normalmente me fazem. Sempre me fazem essa pergunta depois que eu mostro a foto. Me perguntam, e a menina, quando vem? Não é? Quem já tinha pensado isso? Por que não tem 2 ou 3? Sim, realmente o sonho era 3, mas Deus que sabe. Quando nasceu Santiago, a Claudinha teve uma complicação médica e terminou ficando quase uma semana na UTI e quase morreu. Então, parte do procedimento para salvar sua vida foi a como é que se chama mesmo? É, isso mesmo. A matriz que... Então, ela não pode ter mais filhos. E se a Cláudia não pode ter mais filhos, eu também não. É ou não é? Então, pois é. Então, ficamos só com... Bom, Deus sabe o que faz. Deus sabe. Então, essa é a minha família. Bom, vamos mais rápido aqui. Eu conheço a Cláudia. Começamos a nossa relação em junho de 1988. Não riam, por favor. Não vão rir. Em 1900 e... Viu? Não disse? O quê? Se eu visse uma foto sua de... Quantos anos faz? 25, 26 anos, é isso? Eu também riria. Riria muito, né? Mas sim, assim começamos. Essa é a Claudinha e esse sou eu. Nesse carro eu aprendi a dirigir, era a nave da família. Era da casa de um tio meu. Certo? E aí estamos em 1988, casamos em dezembro de 98, 10 anos e meio de noivado. Screw boots. Sim? 10 anos e meio de noivado. Eu sempre faço as coisas com tempo. Mas, olhem como tudo é incrível, né? Eu quero contar a vocês, eu acabei de lembrar agora. Eu, academicamente, sempre fui um aluno mediano. Na média, né? Estudei em colégio público, no colégio... Agora também tem colégio público. Éramos 60 na sala. 60. Éramos 52 mulheres e 8 homens. Era muito bom. É claro, né? E eu era o menorzinho da sala. Não são. Os meus cadernos tinham 10 tipos de letras diferentes. Cláudia estudava comigo, no terceiro bacharelado, na época se chamava assim, hoje é a 8ª. E entramos e caímos no mesmo grupo. A Cláudia não gostava de mim nem um pouquinho, porque ela era a melhor da sala. Ela era a aluna... Ela era a joia da coroa, academicamente, né? Os professores a adoravam. Ela não dava trabalho, ela fazia lição sem atrasar, estudava, se dedicava academicamente, e eu era tudo o contrário. Tudo o contrário. Eu gostava de ver
Eu gostava de organizar os jogos de futebol, a gincana, o passeio, o fim de ano, os bailinhos. Nessa época fazíamos bailinhos nas casas dos amigos. Quem lembra disso? Ah, esses são os quarentões, né? Os que levantaram a mão. Chamavam de bailinho, lembram? Nas cestas e tal, organizávamos rumbitas, sanitas. Não é, rapazes? Então, eu chegava tarde ao colégio. Bom, eu não estou dizendo que os meus cadernos tinham vários tipos de letra, mas ao final do dia, no dia da prova, eu respondia. Era fácil, eu estudava ali, papapá, e respondia. Então, no sexto bacharelado, antes de terminar, eu não sei o que aconteceu, mas eu me apaixonei por ela, certo? Então, eu comecei a aplicar o mesmo do negócio, que é a frequência, a técnica e a atitude. E no final do ano fiscal, ela era minha namorada. Quando as professoras souberam, o que acha que disseram? Olha, literalmente, pessoal. A Cláudia conta isso. Se ela estivesse aqui, ela contaria. As professoras davam conselho a ela. Diziam, Claudinha, meu bem, você é tão inteligente, tão ajuizada, tão bonita como pessoa. Como é possível que você queira namorar um cara como Franklin? Ou seja, queriam roubar o sonho. É ou não é? Claro. E ela disse, se ela tivesse se deixado roubar, vejam, teria perdido isso. E eu também. Teria perdido mais, com toda certeza, né? Então, sempre querem roubar os nossos sonhos. É como no negócio, não é? Quando começamos a construir isso, tem vezes que a gente está, não sei, então as pessoas chegam e dizem, você é engenheiro, com uma especialização, com um mestrado, e vai começar a vender sabonete, né? Então, quando não se tem clareza de para onde ir, ou se não lemos o suficiente, não participamos o suficiente do programa de capacitação, isso fica... E todos começam a dizer, a César o que é de César. Sim ou não? A César o que é de César. Você nunca fez um negócio na sua vida e tal? Lamentavelmente, a maioria das pessoas se deixa roubar. Deixam que roubem os seus sonhos. Deixam que roubem. E são pessoas que gostam da gente, não é que nos queiram mal. A minha mãe, por exemplo, quando eu conto isso a ela, obviamente a minha mãe tem um emprego, 34 anos na Segurança Social. Pagou a minha universidade particular sem empréstimos nem nada. A minha mãe queria que o seu filho fosse engenheiro, fosse para uma boa empresa, fizesse uma carreira nessa empresa. E eu estava indo muito bem. Quando eu entro no meu primeiro emprego, em março de 95, faz muitos anos, em março de 95, 20 anos, eu ganhava 900 mil pesos. Faz 20 anos, 900 mil pesos era um salário muito bom. 900 mil pesos, faz 20 anos, pessoal. E eu ainda nem estava formado, estava no último semestre. Os engenheiros de sistemas, 20 anos atrás, eram disputados pelas empresas. Eu estudei em uma universidade particular em Cali. Começamos 170 e só 14 formados. Estes 14, ou seja, não fazíamos milagres porque não treinávamos, certo? Mas levitávamos, esses engenheiros de Cali. Só havia engenharia de sistemas em 3 universidades em Cali naquela época, 20 anos atrás. Javeriana, ICESI e San Buenaventura, e eu me formei em uma delas. Então, faz 20 anos, pessoal, jovens que estão aqui hoje, nós escolhemos a empresa. Hoje, a empresa nos escolhe. Eu tinha 5 opções 20 anos atrás para trabalhar. E fui até o reitor da universidade e falei, Ricardo, ele se chama Ricardo, tenho essas 5 multinacionais, empresas grandes, não empresinhas, certo? Ricardo, então eu tenho isso e tal. O Ricardo me disse, tá, essa. E quanto? Eu pedi 1 milhão, 20 anos atrás. Mas aceitei 900. Então, eu, super jovem, em uma multinacional. Bom, não era uma multinacional, era uma empresa do setor financeiro em Cali, muito grande, muito reconhecida, muito respeitada. Aos 6 meses já tinha carro. Tinha carro, nisso, tal, ia com ele, vivia na casa da minha mãe. Minha mãe não pedia dinheiro. Mas eu não tinha inteligência financeira. Eu não tinha QI financeiro. Esses livros não existiam há 20 anos. Então eu ganhei muito dinheiro, mas eu gastei muito dinheiro. Mas bom, então, nos casamos em dezembro de 98. Cláudia também tinha um excelente emprego. Ela era chefe de uma entidade já... Bom, estávamos super bem.
Já conhecíamos o negócio, porque conhecemos a Amway em 1996, quando chegou à Colômbia. E essa é outra lição. Vejam que nós nunca fomos convidados, nós nos convidamos para o negócio. Naquela época, a Diamante, Aide Pantoja, Aide e Guilhermo, Guilhermo Jimenez e Aide Pantoja são os nossos diamantes. Eu peço inclusive um aplauso para eles. Quem os conhece? Quem conhece a Aide e Guilhermo? Alguns de vocês conhecem, são os nossos diamantes. A Aide e Cláudia trabalhavam na mesma empresa. Então a Aide, ela vivia... A Aide não sabia, estava apenas... Eu não... Então, como a minha mulher é caladinha, muito tranquila, ela não... Você a vê, você não a convida para isso, dá para entender? Disse, não, ela é muito calada. E não estava errada? Então a Aide convidava outras pessoas, mas a Cláudia não. Até que um dia a Cláudia disse para ela, olha, o que é isso que você está convidando? Ah, para um negócio na Colômbia, que acaba de chegar com meu noivo, o Guilhermo, que naquela época era noivo. Essa noite temos uma reunião, se quiser venha. Então ela pergunta, onde é? Em tal lugar, tal, e Cláudia me ligou no escritório. E nesse dia, naquela época, eu era fanático por futebol. Fanático por futebol. Eu, como temos defeitos, era torcedor do glorioso Deportivo Cali. Sim. Eu continuo torcendo, mas não fanático, são duas coisas diferentes. E nesse dia tinha jogo entre Cali e Nacional, em Cali, numa quarta-feira. Eu tinha ingressos, mas Cláudia me liga e diz, essa noite vão apresentar um negócio em tal lugar. E eu disse para ela, eu vou pro estádio. E ela disse, eu gostaria que você me acompanhasse. E adivinha onde eu acabei indo? Dei de presente os ingressos. Ou seja, eu quero dizer, pessoal, não sei se vocês percebem, esse é um negócio feminista. Esse negócio acontece se a mulher quiser. Não riam, é sério. Esse é um negócio feminista. Quem é casado sabe, se a sua mulher não quer fazer isso, você precisa encontrar uma estratégia para fazer com que ela queira. Entendeu? Não vai atazanar a vida dela, nem irritá-la, nem encher com isso que é pior para você. Certo? Faça com que ela se apaixone por isso. Agora, busque resultados. Iñaki Larrañaga diz em um arquivo de áudio que como se chama? Jagger? Deve ser Dexter Jagger. Dexter Jagger diz no áudio, não é que a mulher não queira, é que tem pouco homem. Certo? Se sua mulher não quer, você tem que ter um ato de consciência e dizer, pronto, eu faço por enquanto. E respeita a decisão dela. Quando ela vir que você está obtendo resultados com isso, ela vai querer fazer. Está claro? Quando você chegar com um convite para viagem, quando chegar, né? Quando você for reconhecido como prata, você diz, meu amor, eu adoraria que você fosse o reconhecimento de prata, que tal? E ela vai ver, Bom, eu terminei vendo o plano, uma história muito longa e tal, nos casamos em um lugar muito bonito, uma capela particular, um local espetacular em Palmira, um engenho de açúcar. Era o sonho de Cláudia, um casamento assim. Então, se fez realidade. Platinas 2013, nos qualificamos para a Platina, mas por que eu venho com isso aqui hoje? Porque naquela época eu levava o negócio, falando do negócio. Como eu estava tão bem economicamente no âmbito profissional, né, falando, não tínhamos problemas, eu pensei que já tinha conseguido, que já estava realizado, Cláudia também tinha o seu emprego, então o negócio, legal e tal, trabalhávamos de fato com o pouco que fazíamos, tínhamos nos qualificado a prata, e ganhávamos dinheiro mês sim, outro mês não, mas todo esse dinheiro do negócio era economizado. Ou seja, isso porque não precisávamos dele, porque eu podia viver do meu... De fato, Cláudia, no ano 2000, ela acabou saindo do emprego e ficou... Os ganhos do negócio substituíram o salário dela. Então, Cláudia, desde o ano 2000, quando nasceu o nosso filho, ela não voltou a ter um emprego. Ela disse, eu quero ser mãe em tempo integral. Eu quero ser mãe em tempo integral. E foi legal, né? Mãezona de tempo integral... Vou lhes contar uma história. Minha mulher tem 9 irmãos. Foram 12, mas hoje são 9. Eu já me encarreguei de 3. Não, brincadeira. E ela é a menor. Dá pra imaginar? Eu tenho 7 cunhados homens. Que medo.
Não, são legais. Eles são de Manizales, certo? Uma família grande e tal. Então, eu vou contar uma história rápida. A minha sogra ficou doente no ano... Ela teve um câncer nas vias biliares, pâncreas e tudo isso, em setembro ou agosto de 2010. E a Cláudia vai e me diz, eu quero estar 7/24 com a minha mãe. Apesar de que visitávamos ela todos os dias e não deixávamos que faltasse nada, Cláudia quis ir viver na casa da mãe para cuidar de tudo que ela precisasse. Além de uma enfermeira que contratamos também. Está claro? Então, se você tem um emprego, você pode fazer isso? Pode pagar uma enfermeira, não digo que não, mas não pode cuidar da sua mãe. Incrível, é ou não é? E graças a esse bendito negócio, Claudinha pôde fazer isso. E os meus 9 cunhados, nenhum deles... E eu digo... E a Cláudia, os médicos disseram que a mãe teria 6 meses de vida. Viveu 2. Uma das minhas cunhadas, de quem eu gosto muito, e eu não a julgo, entendam? Ela vive fora do país. Então, a minha cunhada disse, não, eu vou em dezembro, vou pedir uma licença e não sei o quê, vou organizar tudo para ir em dezembro, estar aí com a minha mãe. Mas, infelizmente, ela faleceu em novembro. Imaginem a dor da minha cunhada. Não conseguiu vir, não pôde vir ao enterro da mãe. Estava sem ver a mãe fazia 15 anos, estando fora do país. Isso é o que acontece com muitas pessoas que estão fora do país. Porque não são livres. Claudinha era livre, né? E esteve com a mãe. Ela pôde estar ali com ela. Nesse ano, tínhamos uma viagem de negócio. Íamos a um cruzeiro e Claudinha disse, eu não vou, eu quero estar com a minha mãe, certo? É bom ter essa liberdade, não é? Dizer, não, meu amor, eu não vou ao cruzeiro porque eu quero ficar com a minha mãe. Este negócio vai nos permitir que viajemos tudo o que queremos. Então eu vou um outro ano, em breve faremos outro cruzeiro. Mas se você tem um emprego e o seu chefe manda que você viaje, o que você diz? Não, é que eu não vou porque é da minha mãe, o que ele diz? Vejam o que aconteceu com o Pili. É isso, pessoal. Não temos consciência disso, então damos migalhas ao negócio. Quando resta um tempinho, quando eu não estou muito cansado, ou seja, migalhas para aquilo que pode nos deixar livres. Enquanto você não entender isso, vai brincar com esse negócio. Nós, nesse momento, brincávamos um pouquinho e agíamos mais por motivação, então rapidamente eu vou contar o que aconteceu porque o tempo está acabando. Como eu era fanático pelo futebol, um dia dentro do negócio me disseram que eu precisava fazer um painel dos sonhos. Quem nunca fez um painel dos sonhos? E você pendura os sonhos, né? Então, eu não estou dizendo... Então, naquela época, como eu era fanático por futebol, eu coloquei no painel dos sonhos que eu queria conhecer os 5 estádios mais importantes do mundo para mim. Eu queria ir ao Santiago Bernabéu, ao Camp Nou, à Bombonera, ao Maracanã, ao Estádio Azteca e ao Wembley. Para mim, esses eram 5 estádios de futebol. Certo? Então a Amway diz... Viagem de liderança Amway 2013. Madrid, Espanha. Ah, Espanha, Madrid. O que tem em Madrid? O Santiago Bernabéu. E a 4 ou 5 horas está o Camp Nou do Barcelona. E eu disse, nossa, que legal. E que a Amway me pague a viagem. É por motivação, entendem? Por motivação, a gente pode chegar à platina motivado. Então eu fui à minha linha de patrocínio, pensamento de empregado. Fui à linha de patrocínio e digo, Guide, Aide, qual é o mínimo que eu tenho que fazer para ir à Espanha? Você ouviu quando as pessoas dizem isso? Quanto é o mínimo que eu tenho que ganhar? Qualifique-se a platina, acumule 20 mil pontos e pronto. Vamos lá. E começamos a trabalhar. Não a partir da consciência, mas motivados pela viagem e qualificamos. Então fomos em 2013 para a Espanha. Olha, eu estou aqui com o Maurício, em um castelo por lá, certo? Em uma praça de Madrid, Aide, Guillermo, uns amigos aqui, eu estou com o Calite, esse é o Calite. Vocês conhecem? Camp Nou, Segóvia, neste palácio que foi onde a Rainha Isabel entregou as joias a Colombo, quando tal. Então fomos para a Espanha. Nessa viagem, chegam e dizem, Seminário de Liderança Amway 2004. Eu acho que disseram... Panamá. Bom, lá não tem estádios.
Certo? Então eu disse, não, então não tem estádios. O que aconteceu? Eu não me esforcei esse ano. E tal, então como agia por motivação, agia por incentivos, certo? Agia por incentivos. Então, não aconteceu nada nesse ano. No ano seguinte, a Amway diz, Seminário de Liderança Amway 2005, Buenos Aires. O que tem em Buenos Aires? A Bombonera. E eu disse, a Bombonera? Pois vamos à Bombonera, certo? Então nos qualificamos nesse ano para Platina, novamente, e fomos para Argentina. Estivemos nas cataratas do Iguaçu, as cataratas, vejam, dançando tango, pessoal. Eu não coloquei fotos da Bombonera, mas estivemos lá, 2005. Estando lá, dizem, Seminário de Liderança Amway 2006, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. O que tem no Rio de Janeiro? Maracanã. E eu disse, poxa, que legal, eu ainda não conheço o Maracanã. Sim ou não? Pura motivação. Agora, tenham pena de mim. Olha eu ali, todo motivadinho, eu ganhava os meus... Mas tudo era assim, dependendo de onde fosse a viagem, é como eu disse agora há pouco, e quem vem à reunião, e quem vai dar o seminário, e quem vem a... Certo? Quando atuamos com níveis de consciência, não importa quem vai à reunião, eu trago os meus convidados, eu sou profissional disso, eu tenho material, afinal entrego os arquivos de áudio, marco a reunião, não importa quem vem aqui. Certo? Eu quero que eles vejam o ambiente, conheçam os meus parceiros, certo? Mas aconteceu algo interessante. Acontece que chegaram e me disseram em junho de 2006, Franklin, não imaginamos essa empresa sem você, mas a partir de amanhã vamos ver como é sem você. Certo? Me demitiram. Depois de 12 anos na empresa. Bom, como eu tinha o sistema na minha cabeça, não me torturei, eu não fiquei... dediquei 12 anos. Não. Como eu ganhava muito dinheiro. Tinha boas economias, muito boas economias, certo? Lembram que eu disse que os ganhos do negócio, nós economizávamos tudo, tudo que entrava. Entrava um bom dinheirinho. Então, eu estava bem, mas no final eu disse, atenção, todos, especialmente os convidados. A definição de riqueza não é quanto você ganha. Isso não é o que te deixa rico. O que te deixa rico é quanto tempo você pode manter o seu nível de vida sem a sua fonte de renda principal. Quando ela acaba. Pense em um momento nisso. É só um exemplo. Se nesse momento a minha fonte de renda principal, pense em um emprego, um negócio desaparecesse, quanto tempo eu poderia manter o meu nível de vida, quanto eu tenho no banco para poder continuar morando onde eu moro, para que os meus filhos continuem estudando onde estudam, ter as dívidas, as contas, quanto tempo? Tem gente que consegue 15 dias, né? E a gente diz, meu Deus, já aconteceu comigo. Eu tinha 2 longos anos, ou seja, eu podia ficar em casa, sentado, e viver 2 anos com o que eu tinha poupado. Não era grande coisa, mas dentro da média, na Colômbia, era bom, não é? E não vivíamos mal. E o filho estudava em um colégio particular, bilíngue, em Cali. O nosso carro, o apartamento... Sim, dá para entender? Então, eu estava tranquilo e pronto. 2 anos. Bem, desempregado e tudo. Bem, eu queria conhecer o Maracanã. Houve momentos difíceis nessa viagem. Realmente, quando estivemos lá, houve coisas que realmente não me agradaram muito, certo? Porque, vejam, por exemplo... Viram? Tive que tirar essa foto com uma garota. Tem um amigo meu que... Essa foto quem tirou foi a Cláudia, então não tem problema. Cláudia foi quem insistiu que tirasse. Tem um amigo meu que disse que o meu sorriso ainda não saiu do meu rosto até hoje. E ao final eu disse obrigado e ela me disse de nada. Mas não, é brincadeira. Então, pessoal... Bom, eu não tinha muita inteligência financeira. Eu fiz o mais fácil aqui. Eu peguei toda a minha indenização, meu fundo de garantia, minhas economias, toda a grana, e comecei um negócio familiar com um parente meu. E ele me pagava juros. Não juros exorbitantes, imagina.
Mas com o que ele me pagava de juros, eu com isso podia pagar o condomínio, o colégio, certo? E os ganhos da Amway continuavam. Bem, a questão é que um dia eu chego para visitar a minha mãe. Eu morava em Cali, eu chego a Palmira. Esse familiar é o meu irmão, ou seja, meu único irmão. Eu entreguei todo o dinheiro ao meu irmão. O meu irmão era comerciante, tinha uma discoteca e ia muito bem com ela. Eu sempre vi o meu irmão andando assim e tal, certo? Com aquele monte de notas e sempre cheio de grana e tal. E acontece que um dia, ao visitar, um domingo, ao visitar minha mãe, ela me diz, seu irmão foi embora e deixou esse envelope. Ele me deixou um envelope. Foi legal, porque foi organizado. E me deixou um envelope, me deu uma carta onde... Eu digo isso porque a gente já superou isso. E por que eu estou contando isso? Porque eu quero que vocês entendam algo aqui. Então o meu irmão vem e diz, irmão, tal, a situação é essa e eu vou embora. E foi. Foi embora, certo? Graças a Deus não se suicidou, ele foi embora. E ele me diz, essas são todas as pessoas a quem devo dinheiro. E isso somava milhões. Todo o setor financeiro estava lá, todos os bancos. Mas o problema não eram os bancos, o problema era a dívida de rua. Havia agiotas, esses que chamamos de sanguessugas. É assim que se diz? Essa gente é perigosíssima. E tinha essa lista toda lá, então, um ponto de inflexão. Ou seja, uma falência familiar. Imagina. Essa gente nem me conhecia. Eles nem sabiam, alguns deles, que meu irmão tinha um irmão, ou seja, eu. Quando meu irmão foi embora, e esse povo todo veio tocar a campainha, por quem que eles procuravam? Pela minha mãe. Sim, porque a minha mãe eles conheciam. Então começaram a procurar minha mãe, cobrar dela. Então minha mãe acabou ficando doente por causa da pressão, certo? Então, chegou um dia em que a situação ficou de tal maneira que eu disse a Claudinha, Clau, isso tá impossível. Eu vou ao advogado, tínhamos um advogado e conto toda a situação, tudo. E ele me disse numa quinta-feira, venha na segunda, eu atendo e digo o que fazer. Né? Eu saí mais contente esse dia. Eu digo porque o advogado vai me dizer, com todo o respeito pelos advogados. Então eu chego na segunda ao doutor e digo, doutor, e aí? E ele me diz, isso é verdade, pessoal, é real. O advogado me disse, Franklin, você tem um visto? E sua mãe, o seu filho, eles também têm visto? Eu disse, sim, temos visto americano. E ele me disse, esta mesma tarde vocês têm que ir embora do país. Essa foi, com todo respeito pelo advogado, mas a situação era tão complicada que ele me disse, você tem que se mandar, irmão. Você não dura uma semana aqui em Palmira. Imagina se alguém diz isso a você. Mas, graças ao programa de formação, à associação... Olhem, tem um livro que se chama GoPro. Alguns de vocês o conhecem. E nesse livro, diz que você termina sendo a média das 5 pessoas com quem mais se relaciona. O livro diz isso. Nesse momento, apesar de que não éramos muito assíduos na construção do negócio nem nada, nós não perdíamos nada da associação. Eu me reunia com diamantes, com esmeraldas, certo? Eu estava sempre lá, ouvindo os arquivos de áudio, lendo os livros, e uma das coisas que eu havia entendido é que, o que falamos agora há pouco, você precisa assumir a responsabilidade, não pode culpar ninguém. Eu não julguei meu irmão, não xinguei, nada. Eu nunca tive um sentimento negativo com ele. Então eu disse, não, eu aprendi que... O que eu aprendi com isso? É aí. Martin Luther King dizia, a melhor forma de medir um homem não é pelo que faz em momentos convenientes, mas sim pelo que faz nos momentos de desafio e controvérsia. Você é tão grande como o tamanho do problema que derruba você. Certo? Eu conheço. Olha, se você está sentado aqui, tomara que não, mas se você está sentado aqui, está passando por situações financeiras difíceis, está quebrado, ou seja, tem situações ou conhece alguém que... Tranquilo, certo? Eu posso dizer que se você alimenta, ou seja, se você eleva o seu nível de inteligência financeira e emocional, você com isto, com esse negócio, você pode resolver isto.
porque eu posso confirmar isso. Se você está passando por um deserto nesse momento financeiro, você pode resolvê-lo. Então, eu tinha isso na minha cabeça. Então eu disse, eu não vou embora, eu não vou fugir. Eu fui lá, negociei, parei na frente das pessoas e me encarreguei da discoteca. Lembram da discoteca? E terminei eu mesmo enfiado na discoteca todos os dias. Sexta, sábado, domingo. A discoteca funciona só nos fins de semana, até as 3, 4, 5 da manhã. Tinha dias que eu amanhecia numa delegacia, porque tinha tido uma briga lá fora. E como eu era o dono e administrador, tinham batido num garçom, ou o garçom havia batido em alguém. Eu tinha que ir lá, às 5 da manhã. Mas eu nunca reclamei disso. Certo? Eu tinha entendido, nestes programas de formação, que a pergunta quando alguém está passando por momentos financeiros difíceis não é ai, porque eu sou tão bonito, tão certinho, eu não faço mal a ninguém, eu... Não. Eu havia aprendido que a pergunta não é por quê, e sim pra quê. Eu me lembro muito bem. 4:30 da manhã, eu em uma delegacia em um bairro perigosíssimo em Palmira, e eu dizia, meu Deus, o que você quer me ensinar? Mas algo era. Eu tirei minha mãe do problema, eu disse a todos que se entendessem comigo. Viemos pra cá, vendemos o apartamento, o carro, tiramos o filho do colégio. Damas, eu vou falar com as mulheres agora. Ainda restam 10 minutos, eu vou falar com as mulheres. Cláudia já era dona de casa havia 10 anos, o seu próprio apartamento, tudo, a dona. E que um dia o seu marido venha e diga, meu amor, vamos mudar pra casa da minha mãe? Olha a cara que vocês fazem. Sim, terminamos morando em um quarto na casa da minha mãe, um quarto pra nós e um quarto pro Santiago. Sem carro, sem nada dessas coisas, que nos apegamos a essas coisas, né? E achamos que a vida acabou. Imagina, a gente esquece o celular em casa e já se desespera. Incrível! Levam o carro embora, a moto, isso vira um... Temos que nos soltar, temos que desapegar dessas coisas. Certo? Então vamos morar com a minha mãe. Claudinha nem tinha, apesar de que ela é minha mãe, por sorte tinha uma boa relação. Sempre tiveram uma boa relação. De todas as formas, não era a casa dela. E às vezes a Claudinha não abria nem a geladeira. E a minha mãe dizia, Cláudia, olha, não, né? 4 anos, meu amor. Né? 4. Sim? 4 anos na casa da sogra. Medo. Sim ou não? Não, minha mãe... Então... Mário Orsini, uma vez eu ouvi, estar falido é temporário, ser pobre pode ser eterno. São duas coisas diferentes. Eu estava quebrado, não era pobre. Entendem? Eu estava quebrado, mas eu não era pobre. Aqui. Eu vou até os meus diamantes. Ah, bom, fomos a um evento. Esse aqui já foi. Né? Mário Orsini, duplo diamante, diz que estar quebrado é temporário, ser pobre pode ser eterno. Eu conheço gente pobre e conheço gente quebrada. São duas coisas diferentes, concordam? Junho de 2008. Decisão Esmeralda. Vamos a um seminário e tal, em Cali. Eu vinha... Bem, havia feito uma quantia, pois o negócio ali e tal, obviamente, durante esse tempo, eu estava tão ocupado com a discoteca e tudo, não é que tenhamos descuidado do negócio, mas não prestava atenção. Estando no nível platina, não se pode afrouxar o negócio assim. Um platina tem que estar... E com tudo isso, o negócio dava e tal, mas bem, não voltamos a saber das viagens de liderança, não nos interessavam, eu queria resolver coisa e tal, então... Tomamos a decisão, depois de um seminário... Houve uma palestra de liderança, o palestrante nessa palestra, o palestrante chega e diz que vai contar aos platinas. Eu era platina, certo? Se lembram? Então chega o palestrante e diz que os platinas neste negócio são classe média. E eu... A classe são... Ou seja, eles não ganham o suficiente para se permitir os privilégios da classe alta e tampouco ganham tão pouquinho para ter as privações da classe baixa. São, assim, o sanduíche. É meio como pedra, viram? Então, o homem chega e se aproxima de mim, porque ele tinha pedido que não gravassem a reunião, porque ia dizer coisas fortes. E quando alguém pede pra gente não fazer, o que a gente faz?
E ele me flagrou. Na época não existiam todas essas... O telefone que a gente leva no bolso e grava. As coisas eram aqueles gravadores. Ele percebeu que eu estava gravando e quando terminou a palestra, se aproximou de mim e disse: campeão, você estava gravando? Eu disse sim. E ele: ok, mas não vai colocar isso na internet. Isso é para vocês só. Sem problema. Fechado. E ele me disse: você é platina? E eu disse: sim, fundador. É claro. Não é a mesma coisa platina e platina fundador, né? E ele me disse: há quanto tempo é platina? Desde quando qualificamos? 2002, 2003 e estamos em 2008. Já são 6 anos mais ou menos. E eu respondi para ele: 6 anos de platina fundador. E vem esse diamante e me diz: um platina que depois de 3 anos não se qualificou para esmeralda é porque lhe falta... E me disse assim. Foi assim que ele me disse. Assim. É porque lhe falta... Isso me atingiu em cheio. E espero que haja alguém aqui que sinta o mesmo. Sim? E eu saí... nem sequer motivado, eu saí petrificado. Certo? E ele dizia: vai ver. E eu disse para ele nesse dia: no ano que vem, eu vou ser esmeralda. E ele me disse: te vejo em Homecoming. Assim me disse. E eu... Então saí dali, tomamos uma decisão. Eu me reuni com Maurício, Lara, com Albaluz, os diamantes, tá. E Maurício e Albaluz chegam e me dizem nesse momento: olha, Frank, o que falta para você... Vejamos, o que eu quero dizer a vocês com isso. Se você vai e pede um conselho para sua linha de patrocínio, por respeito à sua linha de patrocínio e por respeito a você mesmo, você vai pedir um conselho, pelo menos faça o que te dizem. Eu estava há anos sendo assessorado, mas saía e fazia outra coisa, certo? Eles me diziam pá, e eu saía e fazia o que me dava na telha. Fazia eles perderem tempo ou não? E perdia o meu tempo. Pela primeira vez, eu fui e disse a Maurício Lara e ao Baluz Gonzalez, pela primeira vez lhes disse, pela primeira vez, meu diamante, vou ouvi-lo. Eu preciso, essa é a situação. Tá, vejam a data, atenção. Eu quero que não percam de vista isso, junho, estamos em abril. E fui. Então, eles chegam e me dizem, vá à convenção. Uma das coisas que tem que fazer é isso. E vá à convenção nos Estados Unidos, ao Homecoming. Nessa época. Eu digo, mas eu tô quebrado. Como que eu vou pra... Mas quando você deve muito dinheiro, muitos milhões, 2 milhões enfiados ali, não dá nem pra perceber. 2 milhões a mais, 2 milhões a menos, não dá nem pra notar, certo? Então eu procurei uma amiga de uma agência de viagens e disse, me vende uma passagem pra Miami, nem sequer Orlando. Eu quero mais barato. Saí às 8 da manhã de Cali, sozinho. Não podia ir com Cláudia. Cali e Miami são 3 horas de avião. Certo? 3 horas e meia. Saí às 8:30 da manhã de Cali e cheguei à 1 da manhã em Miami. Parecia que tinha ido de ônibus, a pé ou sei lá o quê. Certo? Era Cali, Bogotá, Bogotá, Panamá, Panamá, São José. Ou seja, era uma charrete, um ônibus. Mas era o mais barato que tinha no momento. Certo? Então, a foto que vem a seguir, isso foi em setembro de 2008, no aeroporto de Miami, certo? Aí, com a minha malinha, eu dormi no aeroporto, certo? Mas eu não estava me queixando, nada de, coitadinho de mim. Eu estava ali feliz, porque eu sabia que eu ia me qualificar. Claro, não tinha nenhum problema, eu não tinha como pagar um hotel naquele momento. $70 que custava a diária do hotel, perto de Orlando, para mim era muito dinheiro. Então eu perguntei, posso dormir aqui? Sim, mas não descuida da mala, não por conta de roubo, mas é porque se você deixar ela por aí, vão pensar que é uma bomba. E o que eu ia fazer com a mala? Eu e essa malinha, vocês... Eu tenho outra foto, infelizmente essa aqui não saiu muito boa. Eu tenho aqui, e o que eu tenho na mala são livros. E tinha fitas de áudio, mergulhando de cabeça, me capacitando, não me motivando, mas me capacitando, tá. Eu vou e escuto, atenção rapazes, eu vou e escuto Cláudia, minha mãe e Santiago. Meu filho nasceu no ano 2000, ou seja, tinha 8 anos.
Então, em junho, lhes disse, me deem 1 ano. 1 ano e eu vou tirar a gente desse problema. Me deem 1 ano, certo? E disse a Santiago, filho, sua mamãe e seu papai vão construir o negócio. Tá, vai haver noites que você vai chegar e papai e mamãe não vão estar. A sua tarefa, é o que eu peço a você, é que quando chegar do colégio, coma sua comida, obedeça a sua avó, escove os dentes, faça a lição, as suas orações e vá dormir às 8:30 da noite. Esse vai ser o seu compromisso com o papai e a mamãe. E eu te prometo que em 1 ano, em setembro do próximo ano, eu vou te levar à Disney. Te prometo isso. Você acha que depois de fazer essa promessa, alguém ia ficar em casa vendo novela? Tá, teria que ser alguém sem caráter, algum... né? As crianças não se esquecem. Elas começam, quando é setembro, e quanto falta pra, e quanto... certo? E eu sentei com eles, pedi à minha mãe, eu disse a ela, mãe, eu vou deixar algumas atividades da discoteca que me ocupam muito tempo. Só por 1 aninho, mãe. Encarregue-se disso, você, e eu vou mergulhar por inteiro, porque com o que ganharmos de dinheiro, eles dão umas recompensas, dão ainda... Outro dia fomos buscar, esse ano, quando... Eu digo uma coisa, eram quase 160 milhões de pesos, só em recompensas. Só em recompensas. Então eu tomo a decisão em junho, certo? Não esperamos agosto. Vejam bem, estamos em abril. Para os empresários eu quero dizer isso. Eu sei que alguns possivelmente não alcançaram suas metas de março. E o erro que se pode cometer empresários é desistir nesse momento. Cláudia e Franklin decidiram em junho. Junho, julho, agosto. Quando começamos o ano fiscal, nós já estávamos a todo vapor, certo? Não é o mesmo se você já... Se isso fosse uma corrida, certo? E você já vem no embalo, suponhamos que seja 31 de agosto. 31 de agosto e você está em junho. Você já tomou a decisão, a dinâmica do trabalho, e você vem... Quem chega? O que está aqui parado esperando o 31 de agosto para disparar? Quem tem maiores possibilidades? Aquele que já vem no embalo, certo? Não deixem escapar, rapazes. Há aqui empresários, e eu falo aos convidados, estruturem que estes são meses para semear. E nós, neste ano fiscal, colhemos tudo o que havia, tudo, certo? Esmeralda, Safira Fundador, Platina, Q12. E era uma grana. Vamos? Não desistam nesse momento. Não vão desistir. Ao contrário, é o momento para mergulhar com tudo. Então, homecoming e tal, nós fomos... Olha, era setembro de 2009. Reconhecimento de esmeraldas. Olhem o garoto aqui. E aí está Santiago no pé do palco. Sim? Vendo os pais cumprirem sua palavra. Sim? Vocês percebem que nesse negócio e na vida sempre dissemos que o exemplo não é o único. Perdão. Não é o mais importante, é o único. De criança, em setembro de 2009, fomos pra Disney e tal. Ele, está feliz? E eu também. Olhem pra ele. Olhem. E quero contar a vocês. Tenho 10 minutos, né? 10? Eu quero contar que nesse ano, da Corrida da Esmeralda... Não tem ideia. Um dia chegou um familiar nosso, e Santiago estava também, um amigo meu, tinha ido me procurar e não tinha me encontrado, porque eu estava apresentando o plano. Então, meu amigo estava ajudando Santiago a fazer as lições. Santiago é o nome do meu filho. E aí esse familiar nosso, quando viu isso, disse... Que é o cúmulo, como assim? Que um amigo ajudasse a fazer a lição, quando isso deveria ser o papel dos pais. E quando não... Bem, isso foi um rolo, então eu me lembro de ter dito a essa pessoa. Olha, agradeço muito a sua preocupação, eu te considero muito. Tá. Eu disse, você vai me ajudar a pagar as dívidas que eu tenho? Vai me acompanhar para eu falar com o povo a quem devo dinheiro? Vai me emprestar o seu cartão de crédito para eu fazer um adiantamento e para eu pagar o que eu tenho que pagar? Vai pagar o colégio do Santiago? E disse não. Pois então fique caladinho. Com todo o respeito, tá? Com todo o respeito. Se você não coloca comida na minha mesa, com todo o respeito, não tem direito de me dizer o que eu devo fazer. Certo?
Você não sabe, isso foi um rolo, ele ficou bravo comigo. Mas um ano depois que qualificamos para Esmeralda, no Facebook, ele me escreveu. Tinha certeza que conseguiriam. Me sinto orgulhoso de verdade. Que lindo, né? Legal, mas as pessoas não vão entender porque você vai... Olha, uma vez eu escutei Lourdes Henriques dizer: se você quer ter um estilo de vida que a maioria das pessoas nunca poderá ter, terá que fazer as coisas que a maioria nunca vai querer fazer. Certo? A maioria das pessoas não vai querer fazer isso, mas você sim. Então vai poder ter resultados. Então veja, a gente foi para Disney. Bom, já viram, essa aqui é a parte da equipe, uma festa que tivemos nos anos 60, viagens com Claudinha, tal. Olha, essa é a Cláudia, vem? Toda executiva, falando num palco. Sim? Toda executiva. É linda, né? Toda executiva, falando num palco e tal, dava palestras e tudo isso. E ainda é mãe em tempo integral, filha em tempo integral, irmã em tempo integral. Está claro isso? Cláudia e eu, hoje em dia, nos tornamos um referencial de nossas famílias. E eu não digo isso por ego. Na família de Cláudia e na minha, ninguém se mexe sem que... Ou seja, sempre nos ligam para consultar. Oi, olha aqui, que tal? O que vocês acham? E nós somos os caçulas da família, entendem? Você conquista o respeito da sua família quando faz as coisas bem. Obviamente. Quando faz as coisas bem. Então, aí está a Claudinha. Essa é a família da Cláudia nos Estados Unidos. Olha, aqui eles não estão pechinchando nada. Estão indo a um café da manhã em um restaurante que nós pagamos. Pagamos os estudos dessa garota. É uma sobrinha da Cláudia, daqui da Colômbia. A mandamos estudar nos Estados Unidos, quando dos Estados Unidos deveriam mandar para cá. Mas não importa. Santiaguito, isto é Nova York, Central Park. Um dia, o Big Mac, um dia vamos passar o Natal. Orlando, Nova York, a neve. Isso é o Central Park, em Nova York. Isto é Punta Canas, em 2009. Isso é Cancún, quando estivemos em Cancún. Isso é o ano passado, em Punta Canas. Com o nosso triplo diamante, em Punta Canas, no ano passado. Agora, em pouco, estivemos lá. Santiaguinho, desde essa época, já foi umas 4 ou 5 vezes para Disney. Entende? E já pudemos ir à Disney. Eu já o tinha levado à Disney com salário de engenheiro. Então, isso não é um passeio que... Quem aqui já foi à Disney? Alguém já foi? A maioria das pessoas vai à Disney, nem todas, mas a maioria. Eu tenho amigos meus do banco que foram, mas o que eles fazem? Eu não estou julgando, tá? Simplesmente eu falo porque é assim. Então eles pegam sanduíches e água e colocam nas bolsas porque lá dentro é muito caro. Sim? E vão e fazem tudo, 3 parques num dia. Ou seja, não conhecem nada. Eu já tinha feito viagens assim. Quando nos qualificamos a Esmeralda, eu disse: que parque você quer? Um dia para um parque, outro dia para outro parque. Comemos no spa. Para que carregar uma mala com sanduíche e água? Não. Ou seja, com flexibilidade, não é arrogância, entende? Depois que passamos essa situação, um dia eu lembro muito bem, a Cláudia vem para mim e diz, ela me liga, as mulheres são muito inteligentes, né? Ela chega para mim e me diz: meu amor, estou aqui na Unicentro, em Cali, e quero comprar uns sapatos. Ela adora. Quero ver os sapatos, isso e aquilo. E eu disse, claro, compra. E eu acho que ela já estava com eles na sacola, né? E me fez acreditar que a decisão era minha. Mas enquanto isso, quando chegou a noite, ela tinha comprado 6 pares de sapato. Que coisa, eu me casei com uma centopeia. Um homem tem 3 pares e ainda diz, não dá para consertar? Né? Não é? Vai para tua mulher e diz para consertar os sapatos para ver o que acontece. Não é verdade? Um homem manda consertar. Mas o que eu estava dizendo? É liberdade, entende? É liberdade de... Não é arrogância, é liberdade. Certo? De poder ter certas coisas. No ano passado nós fomos, depois do Mundial, fomos para o Rio de Janeiro. Essa aqui é a minha mãe. Vimos com minha mãe, Santiago, outra vez ali, por ali, o irmão da Cláudia. A gente passeou bastante pelo Rio de Janeiro, com Santiago, fomos passar férias, estivemos 14 dias lá no Rio de Janeiro. Isso aqui foi em Punta Canas, no ano passado.
no Hard Rock, um super hotel, rapazes. Este ano Disney, pronto, se você não se qualificou, não importa, tranquilo, tá? Continua construindo seu negócio que as viagens vão chegar, vão ser uma consequência, tá? O que resta, já não há estádios, mas já não construímos o negócio por motivação. E tivemos ali, um dia fomos andar nesses carros que pulam, entram na lama, tudo isso, com Claudinha, nossos diamantes, o Guillermo e a Aide. Estivemos em La Carrera aí e tal. Então, isso, que bacana. Uma jacuzzi. Digo, se eu não tivesse feito esse negócio, talvez eu tivesse que ver isso. É melhor isso, sim ou não? 1000 vezes, sim ou não, rapazes? Melhor 1000 vezes. Aqui tem alguma dama a quem estejam devendo uma lua de mel, que ainda estejam devendo uma lua de mel? Olha aí, umas mãos levantadas, sim ou não? Rapazes, aqui dá pra pagar a lua de mel de todos os anos, dá pra levar onde ela quiser. Todos os anos uma viagem internacional, uma quantidade de coisas. É uma vida que não muda, é uma vida que se transforma. Estão me entendendo? Mas tem que focar no aqui e agora. A meta vai chegar. Os resultados vão ser uma consequência de fazer o trabalho aqui e agora. Já! Vocês têm reunião na terça, eu vi. Agora tem reunião na terça. Então, foque hoje mesmo, amanhã mesmo, em promover essa reunião e ter muita gente aqui na terça. Muitos convidados. Vai ter um seminário no mês que vem. Foque em trazer muitos convidados ao seminário. Não porque eu fui o palestrante hoje, mas aqui entre nós, quem não gostaria de ter mais gente sua nesse evento de hoje? Né? Acontece com todos nós. Eu também em Cali. Digo o tempo todo, devia ter promovido mais. Certo? Então promova já. Que no próximo mês, no seminário, não caiba todo mundo aqui, que tenha gente de pé. E tudo isso para poder que o sistema trabalhe para você. Não se desgaste querendo o seu sistema, você falando tanto. Ponha o sistema para trabalhar, certo? Então, sim, tá claro isso, né? Então, finalmente, com a Cláudia... Olha, eu sei que esse não é o melhor seminário que vocês tiveram hoje, mas o que eu posso dizer é que foi de coração. Foi algo que... Com Claudinha... Com Claudinha, temos um princípio de vida... E é sermos úteis. Eu comentava com alguém, eu não sei se eu já disse, eu não tenho uma organização aqui. O Maurício me liga, o Mauro me convida para esse evento, e eu digo, Mauro, se você acha que eu posso ser útil, eu vou. E esse é o nosso princípio de vida, ser útil. Seja útil, certo? A sua sociedade, a sua família, Sempre nos esforçamos, não em brilhar, mas em ser útil. Seja útil para a sua equipe, para os seus filhos, para a equipe, não só para a sua, mas para todos.